tudo bem? Eu sou a Laércia do Espaço Terapêutico Gaia. Então hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre numerologia. Hoje nós vamos falar sobre a numerologia da casa, né? É um assunto assim que muita gente me pergunta, né, como transformar, né, e se o número é bom, se não é bom, né? Porque cada casa ela traz um número e a gente tem que pegar, somar esses números, né, e transformar em um único algarismo, tá? Então, na numerologia, cada letra, cada número, ele tem uma vibração. E eu trabalho com a numerologia pitagórica, né? Então, na pitagórica a gente trabalha sempre com os números de 1 a 9. Tem os números mestres, que são 11, 22 e 33, mas que na numerologia da casa a gente não usa, né? Só no mapa, dentro do nome, a gente usa assim. Então a gente está aqui hoje para falar um pouco desse assunto que é a numerologia, que é um assunto que eu gosto muito, porque não tem como a gente diariamente não trabalhar e enxergar e usar os números, né? Então hoje nós estamos aqui então para falar do número da casa. Então como é que vocês fazem, né, para saber qual é o número da casa de vocês? Vocês pegam o número, né? Vou dar um exemplo aqui, né? O meu é 235, né? Então vocês são o 2 mais 3 mais 5 e que dá um final 10, que dá um final 1. Então cada número, como eu falei, ele tem uma vibração. Então eu vou falar dos números de 1 a 9, porque o número da casa ele faz uma grande diferença para os moradores da casa. Às vezes as pessoas me procuram e dizem: ah, Laércia, eu não sei, lá em casa está acontecendo muitas brigas, muitas discussões, ou a pessoa acha que ela sempre tem a razão. Então muitas vezes essa energia pode estar ligada ao número da casa. Claro, gente, assim, ó, a numerologia ela é uma ferramenta milenar, mas não adianta só ir lá também trocar o número e deixar a casa toda bagunçada, toda suja, né? Então isso também geram energias, né? Então vamos deixar uma coisa bem clara aqui, né? Que não adianta, não vai acontecer uma mágica do só trocando aquele número, né? Tudo de novo, né? Começa dentro do nosso coração, dentro da nossa consciência, né? Então tem que ter isso bem claro. Funciona muito bem. E vocês vão ver, eu vou falar de cada número, né? E cada pessoa vai se identificar ou não. Por isso que a gente pode transformar esse número para que ele se adapte àquilo que eu acho que eu me identifico melhor. Por exemplo, aqui do espaço, né, 235, ele gera um 10, né, eles somam 10, que dá 1. O 1, ele é um número independente, ele é único, ele é o primeiro, é o que vai na frente, né. Então tu pode transformar, eu transformei ele num 8, tu pode transformar como tu quiser, tá? Então, a numerologia, o que ele é? Nada mais do que o nosso endereço energético, né? Então, ele tem influência, sim, né, na nossa vida diária, né? Então, assim, eu vou falar agora de cada número, de 1 a 9, tá? O significado de cada número. Então, cada um pode pegar o número da sua casa, né, e somar. Quem mora em apartamento pode somar o número do prédio, tá? Mas no prédio não posso mexer, não posso alterar. Então sempre vai ter no apartamento o número na porta. Então vocês vão sempre mexer o número que está na porta. Aí vamos supor o prédio lá é 2515, né? E meu apartamento é 4, ou é 6, ou é 10. Então eu posso só mexer na porta do meu apartamento. No prédio eu posso ver, mas esse é o externo, né? O interno sempre é a porta do apartamento, tá? Então em casa geralmente, né, é mais fácil de fazer. Pode analisar sim o número do prédio, mas o que vocês vão alterar é a porta do apartamento, ok? Vamos falar também um pouquinho
nessa tabela, né? Porque às vezes as pessoas me perguntam, ah, Laércia, que letra representa tal número, né? Então, se vocês jogarem na internet, vocês vão ver, tem uma tabela chamada tabela pitagórica, né? Então aqui vocês vão ver, né? Cada letra, né? Ela tem um número, né? Então aqui tá a tabela de conversão que vocês podem usar, ok? Então agora eu vou falar de cada número, né? Então a casa que dá o resultado 1, como eu falei, você sempre tem que somar para gerar um algarismo só, tá? Então a casa que gera um 1 geralmente são pessoas, né? Uma casa que se reduz a um 1, né? Sempre chamará por pessoas independentes, como eu falei, porque o 1, ele é o único, ele é o primeiro, ele é o pioneiro, a liderança, a independência, a criatividade, a autoconfiança, a lealdade, a honestidade, sinceridade, decisão, coragem, perseverança, força de vontade. E outra coisa, tem que cuidar, porque se essas pessoas que moram numa casa 1 não usarem essa energia dessa forma, vão se tornar pessoas muito autoritárias, muito mandonas, né? E ele também, o 1, ele representa a cor vermelha. Então, às vezes, esse 1 atrapalha um pouco. Então, a gente pode transformar, sei lá, eu quero mais harmonia, eu quero mais... Então, a gente vai colocando uma letra, né, que gera aquele número que eu me adapto e que eu me identifico melhor, tá? Não existe número bom e número ruim, tá? Então, casa 1 geralmente tem que ser pessoas muito corajosas, muito independentes. São pessoas geralmente que moram pessoas solteiras, sozinhas, né? Uma casa 1 é bem importante. Já quando é uma família, às vezes geram complicações, ok? O 2, então, geralmente o 2 são pessoas, né, que sempre atrai pessoas tranquilas. O 2, ele é a dualidade. O 2 não anda sozinho. O 2 sempre precisa de alguém. Então, esse 2, ele é muito bom para amizade, ciência, espírito, flexibilidade, adaptação. O 2, ele é muito bom para recém-casados, né? Que estão começando um relacionamento, porque o 2 é o número dos relacionamentos, né? Então, a cor dele também é o laranja, né? Então, geralmente são pessoas muito pacientes, muito calmas, né? Ele também remete ao elemento água, né? Então são pessoas muito sensíveis, que se magoam muito fácil. Então tem que ver se esse 2 daqui a pouco também não se adapta, dá para mudar ele, ok? O 3. Pessoas que moram em casa 3, então o 3 ele traz alegria, felicidade aos seus ocupantes, né? Sempre é um bom lugar para receber visitas, né? Então assim, o 3 ele é o espírito de comunicação, da criatividade, da expressão, da fala, de bom humor, otimista, são pessoas sempre alegres, né? Sempre vendo o lado bom da vida, né? Então na casa 3 sempre tem festa, né? Sempre tem alegria, né? Então as pessoas que moram em casa 3 daqui a pouco dizem, ai nossa, mas a minha casa sempre tem gente. Muda essa vibração, porque o 3 é isso, ok? O número 4 então o 4, essa casa chamará por gente muito prática. Gente, o 4 ele é o quadrado, o 4 é a segurança, é a estabilidade, né, a solidez, a organização, a disciplina, a honestidade, né, é pé no chão, é espírito prático. Então o 4, eu não sugiro muito esse número para casa, porque geralmente essas pessoas são muito perfeccionistas, né? E imagina se essa pessoa ainda traz um 4 na alma, traz um 4 na missão, né? No destino. Então se torna mais rígido e organizado ainda, né? Então esse 4, as pessoas realmente têm que, assim, que usar esse 4 e se sentirem muito familiarizadas com esse número, tá ok? O 5, a casa 5 então é uma residência que aprecia por pessoas versáteis. O 5 é a mudança, né? É o constante movimento, né?
Então são pessoas que não são muito domésticas, né? Mas elas sempre vão, né, fazendo o trabalho delas. Então o 5 é liberdade, carisma, espírito de vanguarda, boa memória, criatividade. Eles têm muito magnetismo pessoal também, muita independência e sensibilidade. O 5, tu pode ver, uma casa 5 nunca param pessoas em casa. É sempre gente entrando, saindo, nunca para a gente em casa. Se tu observar uma casa 5, né, são pessoas que, né, quando um chega o outro vai embora, sempre tem movimento, porque o 5 é o número da mudança, do movimento, ok? Também é uma casa assim, se tu quer mais quietude, dá para transformar esse número numa outra vibração, ok? O 6, então esse seria o número ideal. Então, o número 6 seria o número ideal para uma casa, porque a casa 6, ela atrai pessoas que gostam de uma vida familiar, né? Muita responsabilidade, são pessoas muito harmoniosas, muito afetuosas, né? 6 é o número da família, o número da amizade, do companheirismo, da afetividade, como eu falei, da intuição, da verdade. Então, esse número seria o número ideal para uma casa, né? Tem muitos numerólogos, né, que dizem que transforma todas as casas em 6, né? Mas às vezes eu acredito que uma outra vibração também é necessária na nossa vida, né? Mas o ideal, assim, se tu quer assim que tua casa, teu apartamento seja teu templo pessoal, transforma ele num 6, do tipo assim, eu vou para casa, eu quero ficar com a minha família, né? Se tu tem essa necessidade, transforma num 6, né? Porque é isso que o número 6 traz, ok? O número 7. Então, pessoas que moram em um número 7, essa casa, ela oferece repouso, quietude aos seus ocupantes. Ele é um bom lugar, assim, para professores, para estudos, trabalhos espirituais, porque o 7, ele é o número espiritual, então é o número da sabedoria, da fé, da autoconfiança, da espiritualidade, né? Então, o 7, ele não é, assim, um número muito bom, depende a casa, porque o 7, ele é introspecção, né? Então, se tu chegar numa casa 7, tu vai ver, sempre tem silêncio, tá todo mundo estudando, lendo, buscando sempre essa coisa da sabedoria, do conhecimento, né? Porque o 7 é o número do conhecimento, o número do espiritual, o 7 é introspecção, tá? Então também não é um número assim ideal para uma casa, mas tem pessoas que dizem, Laércio, eu só consigo estudar quando eu tô em casa. Perfeito, aí o número 7 se adapta muito bem para essa casa, ok? O número 8, esse número é um número que muita gente quer colocar, né? Porque o 8 é o número do poder, o número do sucesso financeiro, do material. 8 deitado também é o infinito, né? Então, assim, ele é um número muito bom para se colocar, não só em casa, mas em comércios também, né? Porque o 8, ele é o pensamento analítico, o faro comercial, a persistência, a organização, a autoridade, a ética, a justiça e a eficiência, né? Então, o 8, ele traz, assim, uma energia de força, de poder. Então, se colocar esse número na casa, ou já tem na casa, né? É um número muito bom. Entre o 6 e o 8 é o que a maioria das pessoas, né, procura colocar. Mas como eu falei antes, né, eu repito de novo. Não adianta tu achar que tu não tem prosperidade na tua casa e tu colocar o número 8 lá que vai acontecer uma mágica, vai acontecer. Não. Tem que ter todo um cuidado, porque a prosperidade a gente sabe, né, que tem a ver com a consciência, tem a ver com o equilíbrio entre o 7 e o 8, né? Porque o 7 é espiritual, o 8 é material. Então tem que buscar toda essa harmonia. Por exemplo, assim, umas coisas que eu observo quando eu chego numa casa, né? A pessoa me convida para ir até a cozinha. Eu chego na cozinha, olho na pia, a pia tá cheia de louça, isso já é de noite. Gente, louça suja na pia tira toda a prosperidade. Então, assim, leem sobre Feng Shui, sobre a harmonização de casas, né? Que eu dou curso sobre isso também. Então, assim,
Não adianta ir lá, colocar o número 8 na casa ou no apartamento e achar que a mágica vai acontecer e tu vai continuar deixando a tua casa toda desorganizada, porque a cozinha é a nossa alma, né? É onde nós nos nutrimos, né? Então isso é muito importante, tem várias técnicas leem sobre isso, né? Então não adianta assim, o 8 ele funciona, né, muito bem. Colocam, transformam, se a casa de vocês dá 8 é perfeito, né? Deixam esse número, mas cuidam dessas outras partes também, ok? O número 9, então, se esse número, né, se reduz ao 9, então essa casa chamará os que desejam servir e ajudar a humanidade. Será uma casa aberta. Então, esse número 9 eu não aconselho para casa. Por quê? Porque vocês sempre vão ter gente no portão de vocês pedindo coisas. Por quê? Porque ela é uma casa aberta. Esse número é o número do amor pelo próximo, a compaixão, a sabedoria, a espiritualidade, o desapego aos bens materiais, né? Então, o 9 também não é um número indicado, ele é mais para ONGs, para esse tipo de trabalho onde acontecem as doações, né? Então, para uma casa, eu também não aconselho muito, né? Então, assim, se vocês observarem essa casa que se reduz a 9, ela sempre vai estar doando, porque ele é o número da doação. O 9 é um número maravilhoso, eu sempre digo a junção de todos os números, né? Mas também ele tem essa coisa do número da doação. Então não aconselho também se dá o 9, né? Vê uma letrinha lá que dá para colocar, juntar e sei lá, eu preciso de mais força, de mais coragem. Coloca lá uma letrinha A, né, que dê um 10 e aí que soma o 1, né? Então aí tu vai ter mais força, tu vai ter mais coragem, também tu vai ter que ter decisão, independência, né? Mas assim a gente vai transformando os números então que eu desejo, né, a energia que eu desejo para minha casa. Então, hoje eu vou falar sobre isso. Se vocês gostaram, se inscrevam no nosso canal, dão um joinha e comentam, perguntam e a gente responde. Gratidão